Olá, sou o professor Velosa e hoje vou mostrar o tema que se refere às células sanguíneas e à produção de anticorpos e vacinas no nosso corpo. Tema esse muito explorado no Enem. Várias questões recorrentes em cima desse mesmo assunto. Então vamos lá. Primeira coisa que temos que ver, a composição do sangue é a seguinte. A parte do plasma, onde nós temos água, sais, glicose, anticorpos, hormônios, que nós chamamos de parte líquida do sangue, e a parte dos elementos figurados. Elementos esses que são compostos de células e de pedaços de células. Exemplo, ao centrifugarmos o sangue, veremos que após alguns instantes, a parte mais pesada, onde se encontram as células e os fragmentos celulares, se deposita no fundo. E a parte mais leve, onde existe o plasma sanguíneo, água, glicose, sais e anticorpos, ficam na parte de cima. Analisando o vaso sanguíneo no seu interior, podemos ver o seguinte: a parte líquida, que é o plasma, e os elementos figurados, como as plaquetas, que não são células, são fragmentos citoplasmáticos com a função de coagulação sanguínea. Então, quando você faz um corte, certo? O sangramento cessa através das plaquetas e do seu fator plaquetário, que promove a coagulação sanguínea. Temos também os glóbulos vermelhos, também conhecidos como hemácias ou eritrócitos, células anucleadas do nosso sangue que têm por função transportar gases, transportar o oxigênio e o gás carbônico. Ok? Lembre-se que essas hemácias, elas não apresentam núcleo para dar o maior espaço interno para o transporte de gases. E por último, os glóbulos brancos. Quando eu falo glóbulos brancos ou leucócitos, estou generalizando, pois há vários tipos de glóbulos brancos ou de leucócitos no nosso sangue. Mas a função primordial desses tipos celulares é a defesa do organismo, através de fagocitose, englobando vírus e bactérias, ou através na produção de anticorpos, substâncias que neutralizam vírus e bactérias. Muita gente pensa que anticorpos são células. Não, anticorpos são substâncias proteicas produzidas pelos glóbulos brancos a fim de defender o organismo. Ok? Então, recapitulando, ao colocar o sangue em uma centrífuga, veremos a parte sólida, que é mais pesada, se depositar no fundo. Parte sólida é essa, que tem os elementos do sangue, nós chamamos de elementos figurados, células e fragmentos de células, como é o caso das plaquetas, e em cima a parte líquida, composta do plasma, onde tem água, sais, glicose, hormônios, anticorpos e substâncias que viajam no vaso sanguíneo. Ok? No interior do vaso sanguíneo, vemos esses elementos figurados. Nós temos as plaquetas ou trombócitos. Eu gosto de dar os dois nomes, que pode vir os dois nomes numa questão de vestibular. Plaquetas ou trombócitos, responsáveis pela coagulação sanguínea. Glóbulos vermelhos, hemácias ou eritrócitos. Éritro vermelho, citocélula. São células anucleadas, perderam um núcleo, somente em mamíferos, para dar um espaço maior ao transporte de gases. E glóbulos brancos,
que fazem a defesa do organismo, tanto por fagocitose, comendo vírus e bactérias, ou através da produção de substâncias denominadas anticorpos. Ok? Então, esta basicamente é a composição química do nosso sangue. Eu vou mostrar agora um exercício que se refere a esse assunto. Note o seguinte. Eu tenho aqui um hemograma. O hemograma é um exame onde são contadas as células sanguíneas e os fragmentos citoplasmáticos também, como as plaquetas. Então veja bem, temos aqui os valores normais para hemácias, para glóbulos brancos e plaquetas. E temos aqui 5 pacientes, como apontam essas barras. Então, primeira coisa, eu vou associar os valores normais de plaquetas, glóbulos brancos e hemácias ao valor de cada paciente. Então, primeira coisa, ele pergunta, pode estar ocorrendo deficiência no sistema de defesa? De quem? Se eu estou analisando o sistema de defesa, eu tenho que ir nos glóbulos brancos e ver quem não está dentro do padrão. Por exemplo, o valor de referência para glóbulos brancos da questão fala de 5.000 a 10.000. Então, eu vou olhar qual dos pacientes está com um número abaixo de glóbulos brancos. Então, nós temos Abel, Luísa, José, Maria e Roberto. Ok? Então, vemos que Maria está com um valor abaixo do normal. Está com 3,5, onde o normal seria no mínimo 5 por milímetro cúbico de sangue. O outro pergunta, prejuízos no transporte de gases. Transporte de gases, teremos que olhar os elementos figurados, chamados de hemácias, que fazem o transporte de O2 e CO2. Então, vamos ao valor de referência no quadro das hemácias e vamos ver que José está com 3,2 milhões por milímetros cúbicos de sangue, onde no mínimo ele teria que ter 4,5. Então, José está com problemas de transporte de gases. E por último, quem tem problema na coagulação sanguínea? Então, nós vamos olhar no gráfico que diz respeito às plaquetas. E veremos que Roberto está com 80.000, onde, no mínimo, ele teria que ter 200.000. Então, baseado nisso, nós temos como gabarito a letra A. Maria, José e Roberto. Ok? De novo, uma questão muito parecida com a questão anterior. Então, vocês podem notar que este é um tema que é recorrente no Enem. Mostra de novo uma tabela onde eu tenho glóbulos vermelhos, que são células que transportam os gases. Glóbulos brancos, que são células responsáveis pela defesa do organismo. E plaquetas, que são fragmentos citoplasmáticos, responsáveis pela coagulação sanguínea. Então, nós temos o número normal à esquerda e o paciente à direita. Note que este paciente, ele está com o número de plaquetas normal, 200.000, dentro do padrão, 250 a 400.000. Ele também está
com 9.000, que é o valor de referência entre 5 e 10.000 para glóbulos brancos, e note que a deficiência dele está nos glóbulos vermelhos. Ele tem 4 milhões, onde ele deveria ter pelo menos 4,5 a 4,8 milhões. Então, isso dá sintomas dele de quê? De falta de ar, de cansaço. Por quê? Porque sem oxigênio você não produz energia. O oxigênio é para realizar a respiração celular, que gera uma molécula chamada de ATP. ATP esse que é a energia para o trabalho. Ok? Então, o que acontece? A dificuldade respiratória, certo? Que tem na letra C e na letra E, mas veja que na letra C ele fala que glóbulos vermelhos são responsáveis pela defesa imunológica. Isso não é verdade. Glóbulos vermelhos transportam gases. Defesa imunológica são os glóbulos brancos. Então a letra E, que é o gabarito, a dificuldade respiratória ocorreu pela quantidade de plaquetas que são responsáveis pelo transporte de oxigênio no sangue. Perfeito? Então, o transporte de oxigênio no sangue faz com que haja uma deficiência quando a pessoa tem menos plaquetas, um quadro de anemia. Perfeito? Ok? Eu quero agora falar de algumas curiosidades sobre essas hemácias. Vamos ver uma coisa. Em lugares de altitude, onde a atmosfera é rarefeita, existem respostas fisiológicas. Exemplo, um hormônio de eritropoetina. Este hormônio, ele, produzido pelos rins, estimula a medula óssea vermelha a produzir mais hemácias. Com isso, apesar de na altitude, veja bem, você vê vários times de futebol na Copa Libertadores da América reclamarem de jogar na Bolívia, na Cidade do México, e quando você vê esses times jogarem, parece que estão andando em campo. Por quê? Porque lá a pressão de O2 é menor. Então, para um time se aclimatar lá, teria que ir pelo menos 2 a 3 semanas antes para ter essa resposta fisiológica. Os rins produzem a eritropoetina, eritro de vermelho, poetina de formação, chamada de EPO, fazendo a medula óssea vermelha, está na bacia, está no fêmur, produzir mais hemácias, minimizando a falta de ar, porque vem a lei da compensação. Tem menos oxigênio nos lugares de altitude, mas em compensação o teu corpo produziu mais células que transportam O2. Atletas fazem isso. Tomam comprimidos de eritropoetina para aumentar o número de glóbulos vermelhos e terem mais fôlego, porque mais hemácias, mais glóbulos vermelhos. Mais glóbulos vermelhos, mais o transporte de oxigênio, maior a produção de energia. Ok? Então, isto também é um assunto muito cobrado em questões: a atmosfera rarefeita e a resposta fisiológica. Ok, meus amigos e amigas? Bem, temos outra questão no que diz respeito ao assunto elementos figurados do sangue. Note, esta questão agora é uma questão também de funções do sangue. Temos aqui, como na questão anterior, de número 17, os valores normais de uma pessoa e aqui, à direita, os valores do paciente. Então temos os valores de referência e os valores de paciente. Note uma coisa, tanto nos glóbulos vermelhos como nas plaquetas, eu tenho
menos quantidade do que o normal. Então, esse paciente que tem menos glóbulos vermelhos terá problemas de transporte de gases. Assim como esse paciente que está com menos plaquetas terá problema na coagulação sanguínea. Não esqueça disso. Então vamos à primeira opção. A opção A fala o seguinte: o sangramento nasal é devido à baixa quantidade de plaquetas que são responsáveis pela coagulação sanguínea. Correto. Cuidado com algumas pegadinhas. Exemplo: o cansaço ocorreu em função da quantidade de glóbulos brancos. Negativo. O cansaço ocorreu pela falta de glóbulos vermelhos ou hemácias. Veja a C. A dificuldade respiratória ocorreu pela baixa quantidade de glóbulos vermelhos. Sim, até aí está correto. Só que continuando a questão. Que são responsáveis pela defesa imunológica. Errado. Quem faz a defesa imunológica são os glóbulos brancos, não os glóbulos vermelhos. A opção D. O sangramento nasal é decorrente da baixa quantidade de glóbulos brancos. Negativo. É decorrente da baixa de plaquetas, como está na letra A, que é o gabarito da questão. E a última opção, onde ela está errada? A dificuldade respiratória ocorreu pela quantidade de plaquetas que são responsáveis pelo transporte de oxigênio. Não. A dificuldade respiratória, ela vai ocorrer pela falta de hemácias, ou eritrócitos, ou ainda glóbulos vermelhos. Então você vê que é um assunto recorrente, que nós temos que dar uma grande atenção e sempre relembrando. Elementos figurados do sangue: hemácias, glóbulos vermelhos ou eritrócitos fazem o transporte de gases. Sua deficiência causa problemas respiratórios. Leucócitos ou glóbulos brancos, sistema imunológico. Sua deficiência causa infecções no corpo, que não podem ser combatidas. E por último, plaquetas, muito usado para diagnóstico de dengue hemorrágica. Não esqueça disso. Pode vir uma questão com esse assunto. Se uma pessoa está com suspeita de dengue e o seu número de plaquetas está abaixo do normal, ela deve ser monitorada, porque a dengue clássica pode estar se transformando numa dengue hemorrágica. Ok? Eu quero agora dar mais um enfoque no assunto respiração, devido ao transporte de gases pelos glóbulos vermelhos. Eu já frisei a vocês que hemácias ou glóbulos vermelhos, veja bem o quadro que eu vou mostrar agora, não apresentam núcleo, tem um espaço vazio, para haver um maior transporte de oxigênio. Só que, às vezes, é necessário aumentar esse número de glóbulos vermelhos. Veja o caso dos times de futebol que vão jogar na altitude, que nós chamamos de altitude rarefeita. O que acontece lá? Lá acontece uma menor pressão de oxigênio em função da altitude. Então o nosso corpo tem uma resposta, mas não uma resposta imediata. Uma resposta de aclimatação ao longo de 2 a 3 semanas, que consiste no seguinte: um hormônio chamado EPO, chamado de eritropoetina, que estimula a medula. Essa substância é produzida pelos rins, que estimula a medula óssea vermelha a produzir mais glóbulos vermelhos para compensar a atmosfera rarefeita. Então fica assim: eu tenho menos oxigênio na altitude. Em compensação, o meu corpo produzirá
mais hemácias para compensar a atmosfera rarefeita. Note que os jogadores na altitude que vêm do Brasil, eles andam em campo. Porque eles têm menos glóbulos vermelhos em relação aos jogadores que moram na altitude. Ok? Então, a matemática é essa. Eu vou para a altitude, os meus rins produzem mais eritropoetina, que estimula a medula óssea vermelha a produzir mais hemácias e aumentar o transporte de oxigênio. Muitos atletas tomam essa substância, que é considerado um doping, é claro. Porque isso aumentará o número de glóbulos vermelhos, terá um maior transporte de oxigênio e esses atletas terão mais fôlego e maior produção de energia para o trabalho físico. Energia é essa que eu chamo de ATP. Ok, pessoal? Então, nós vimos mais um assunto importante para o Enem. Eu fico por aqui e até a próxima aula.